Tá. Como trabalho final aí da matéria de arquitetura do professor Luiz Fabrício, ele pediu para a gente fazer um código em MIPS e explicar como é que ele vai funcionar. E eu decidi fazer um conversor de número inteiro em binário para decimal. E eu vou explicar para vocês passo a passo como é que ele vai funcionar usando o MIPS. Fiz ele aqui primeiro em PHP, então se quiser pausar aí e dar uma olhada, ele só não fiz ele com uma função de expoente do PHP para ficar mais claro, né? Eu fiz uma iteração aqui na mão. Então, vou começar aqui. Esse aqui é o código que eu fiz em MIPS, a proposta. Ela tem entrada e saída, né? Aqui é a saída, essa aqui é a entrada. E lá embaixo ela mostra também. Então, ela é interativa com o usuário. Ele vai retornar para a gente o número 5. Então a fórmulazinha que eu peguei para converter é essa aqui. Por exemplo, o número 101 de entrada, ele multiplica o primeiro algarismo da direita para a esquerda por 2 elevado a 0, a 1, a 2 e assim sucessivamente. Então aqui, o 1 do 101 ele vai multiplicar por 2 elevado a 0, depois o 0 daqui ele vai multiplicar por 2 elevado a 1 e a gente vai aumentando esse expoente aqui, verificando se o número binário foi setado para 0 ou 1. Então como que eu fiz isso em MIPS? Aqui ele vai carregar imediatamente função li para o registrador 0 o número 4, que significa mostrar uma mensagem, e ele vai carregar para o registrador A0 o argumento que é a mensagem. Então ele vai mostrar na tela a frase binary, espaço. E depois eu vou chamar, vou carregar imediatamente para o registrador V0 o argumento 5, que é de entrada de dados, e vou dar o syscall. Então ele vai ficar esperando que o usuário digite um número. Depois eu vou pegar o resultado que ele digitou e mover para T0, setando aqui a variável i, igual a gente fez aqui. Aí depois eu vou carregar para o registrador T1 o número 0 e depois para o T2 o número 0 também. Isso aqui só para ilustrar que a gente está usando esses dois registradores igual no PHP. Então aqui eu vou abrir uma label de while para a gente voltar para ela depois. E eu vou... Essa função RAM faz o resto da divisão de T0 por 10 e grava em T3. Então aqui a gente tem essa linha de código que está pegando o número atual. Então a gente vai pegar o primeiro algarismo, da direita para a esquerda sempre. Então agora a gente tem um 1. Carregando o número 1 para T4, a gente vai ter agora o multiplicador atual. A gente vai calcular agora esse 2 elevado ao x. E carregando para T5 o contador que a gente vai usar para fazer esse for aqui da iteração. Então aqui a gente vai entrar na label do for e dar um set lower than. Na verdade a gente vai testar se um número é menor que o outro e vai gravar no primeiro registrador. Então a gente testa se o T5 é menor do que o T1 e grava em T6. Então a gente está setando, na verdade, um valor verdadeiro ou falso, 0 ou 1, Se o T5, que a gente setou aqui em cima, que é o I do contador, é menor do que o XP, que está aqui. Então esse expoente aqui que a gente vai iterar por ele aqui no final. Esse é XP++ ali embaixo. E a gente vai usar ele agora aqui para ver se a gente passa pelo for. Então aqui nessa função b aqui, a gente vai verificar se o T6, que é o resultado da verificação, se o T5 é menor do que T1, se o T6 ele é menor, aliás, ele é igual a 0. Se ele for, a gente vai para o final do for. Senão a gente vai continuar aqui sem pular.
Então ele vai multiplicar o T4, que é na verdade o 1 que a gente colocou aqui em cima, o multiplicador, por 2, que é exatamente essa linha aqui. E vai voltar para o for e continuar iterando e aumentando esse multiplicador, que é aquele esquema que eu falei do 2 ficar elevando sempre para um expoente igual a mais 1. Então depois do for aqui, a gente vai sair do for e agora a gente vai calcular o número de saída que a gente tem na iteração atual do while. Então aqui a gente vai multiplicar o T3 pelo T4, que é o número atual pelo multiplicador atual, essa linha aqui, e vai gravar em T5, para a gente usar depois. E a gente vai adicionar ao T2, que é o número que a gente vai usar lá embaixo para imprimir o resultado, vai adicionar a ele o resultado de T5. Então é essa linha aqui, decimal é igual a decimal mais o resultado das nossas operações. Aí a gente vai carregar para T5 o 10 para a gente conseguir fazer esse floor aqui, que vai ser importante para a gente conseguir sair do while depois. Então eu vou carregar para o T5 o 10 e vou dividir o T0 por T5, que seria o 10. Essa função div aqui, se a gente quiser pegar o floor dela, a gente precisa jogar no registrador, não dá para fazer direto. Então esse mfloor aqui, ele vai pegar da última operação de divisão o floor dela. Então ele dá o floor dividido por 10, então o número atual, o número de entrada na verdade nosso vai ser o que a gente já tinha dividido aqui em cima, mas tinha pegado só o resto, nessa função rm aqui. Então assim que a gente dividir e pegar o floor dela, a gente vai fazer o exp++ para a gente pular o expoente, que é sempre 0, 1, vai pulando de 1 em 1, então aqui ele faz isso. E aqui a gente vai verificar se a condição do while se mantém, isso aqui seria o do while em MIPS. Então aqui ele seta, se o T3, aliás, ele seta em T3, se o T0 é maior do que 0. Se ele não for, ele dá, aliás, ele testa aqui embaixo, se ele for, ele vai para o fim do while, se não, ele continua. Então depois do end while, a gente vai carregar para V0 de novo o número 4, que é o argumento de print, né, de mostrar na tela, e o A0 o argumento que é a nossa mensagem de resultado setada aqui em cima. Então ele vai mostrar decimal, 2 pontos, espaço. Aí ele vai dar o syscall, mostra na tela, e vai adicionar ao A0 o nosso T2. O T2, na verdade, vai ser o número que a gente usou para somar, seria o decimal aqui do código. Ele vai adicionar em V0 o 1, que significa printar inteiro, vai dar o syscall e vai sair do programa. A gente vai poder ver isso acontecendo passo a passo com o MIPS. Então aqui eu já carreguei o código e agora a gente vai passar passo a passo a ele. Aqui ele vai dar um jumping link para o main, que é a nossa função principal, e aqui começa o que a gente digitou. Então esse ORE aqui vai carregar o LI, ele vai dar o LI, né, o load immediately, o número 4 para o 0, vai adicionar o argumento e vai chamar a mensagem. Então quando ele chama a mensagem aqui, a gente pode ver no console que vai aparecer o texto. Aqui é da chamada anterior. Então se a gente der aqui de novo, ele vai dar o binary. Deixa eu só limpar aqui que eu acho que vai ser melhor. Vamos carregar de novo. Carregar de novo. Abrir o console. Ok, tá limpo agora. Então aqui a gente vai pular. Vamos direto pro JL main, que é onde começa o que a gente digitou. Beleza. Então aqui ele carrega pro V0 o argumento 4, carrega a mensagem e mostra na tela. Então mostrou binary 2 pontos. Agora ele vai carregar 5 para V0 e ele vai esperar de a gente digitar alguma coisa. Então a gente vai digitar aqui, por exemplo, o número 10 binário. Vou apertar Enter, ele vai continuar operando. Então aqui, igual eu expliquei, ele vai
adicionar para T0 o que a gente digitou. Esse aqui vai ser declarando as variáveis, não é necessário, mas só para ilustrar. O EXP e o decimal que a gente tinha usado lá no PHP. Eu vou até deixar ele aqui assim, para a gente ir acompanhando. Então aqui, adicionei 0 a EXP e 0 a decimal. Aqui a gente vai pegar o resto da divisão que já está dentro desse do aqui. Então aqui já está dentro do main, né, que a gente colocou a tag lá. Essa tag aqui. While. E aqui ele vai pegar o resto da divisão, tá aqui, ó. Ele vai pegar o resto da divisão de T0 por 10 e vai guardar em T3. Então o número atual que a gente pegou, que é o 10, né, que a gente digitou, ele vai dividir ele por 10 e vai pegar o resto dele. Então a divisão dele por 10 vai ser igual a 0. Então aqui eu estou setando a variável, essa curXP ali, que eu coloquei curmul aqui. Eu vou adicionar 1 a ela e a gente vai começar a iterar para fazer a multiplicação do expoente do 2, né? Aqui eu adiciono 0 T5 só para começar a iterar, né? O contador aqui começa do 0. E aqui, mesma coisa. Vou verificar se o T5 é menor do que o T1, é a mesma coisa que I é menor do que a XP aqui, e a gente vai iterar. Como é a primeira vez que ele vai rodar, né? Como a gente está ainda com o expoente igual a 0, a gente não chegou nesse mais aqui embaixo, ele vai sempre passar reto do primeiro for e vai multiplicar pelo 2 elevado a 0 aqui, que vai ser sempre 1 aqui. Então aqui ele vai dar o branch, vai pular lá para baixo, como esperado. Aqui ele vai fazer a multiplicação de cur por curmul, que seria o expoente atual pelo número atual, e vai somar ao T2 que a gente vai usar depois. Depois disso, vai fazer o floor, divisão, pegou o mfloor aqui, dá o exp++, né, do T1. Então agora o nosso expoente está em 1, então a gente veio para cá. E aqui ele vai checar a condição do while para continuar rodando. Aqui no caso a gente dividiu o 10 por 1, aliás, o 10 que a gente colocou por 10, o 10 que a gente escreveu aqui na verdade. Dividiu por 10, 10 dividido por 10 é 1, então ele ainda vai rodar uma vez, ele vai pular para o while. Então, ele deu o branch equal aqui, ele não vai ser verdadeiro porque eu estou verificando se ele é igual a 0. Como ele é maior do que o 0 ainda, ele vai dar um jump para o while lá em cima e vai começar de novo. Só que agora, o nosso número, ele não é mais o 10, mas sim o que a gente dividiu. Ele vai ser igual a 1 agora. Então ele vai calcular o segundo algarismo aqui, da direita para a esquerda. Então vai fazer a mesma coisa da iteração, só que ele vai mudar nessa parte aqui, do for. O que ele fez? Ele está adicionando o 0 ao T5, que a gente vai usar como se fosse o I aqui. E ele vai verificar a condição se o T5, que é o contador que a gente colocou, é menor do que o T1, que seria o nosso expoente, que agora está em 1. Então, como o contador está em 0, que a gente colocou aqui, e o T1 é 1 agora, que a gente já passou para esse lado aqui, ó, a gente já caminhou 1, né, já passou uma vez pelo while, ele vai passar uma vez dentro do for. Então, esse branch equal aqui, ele não vai pular para a linha de for, ele vai continuar aqui. Então ali eu vou multiplicar o expoente atual por 2 e vou guardar em T5, reutilizando o registrador que a gente tinha usado antes para o contador. Então aqui eu vou dar o jump para o for para ele fazer a verificação de novo se o I continua menor do que o expoente. Como a gente deu
um mais aqui, esse ADDI aqui, ele agora vai ser igual, então ele vai pular para fora do for e vai fazer a mesma coisa. Vai multiplicar essa parte aqui, esse current vezes current XP. Então, o número atual é 1, ele vai multiplicar por 2. Esse current aqui seria, no caso, o nosso algarismo, né? Esse aqui que a gente está nele agora, o 1, que a gente digitou. Ele multiplicou o número atual pelo expoente, que é o que ele faria aqui, 0 vezes o expoente já calculado. Então aqui, como no caso, o 0 antes ele já tinha dado 0, né? Porque ele passou direto e multiplicou aqui por 0. Agora ele está pegando o número 1 e aqui, como a gente fez ele multiplicar, ele vai somar, na verdade, o 2, que ele vai fazer nessa próxima linha aqui. Então, como eu tenho 2 no número atual, ele vai adicionar 2 ao número que eu já tinha antes, que era 0. Então aqui ele divide, aqui ele vai continuar fazendo a divisão aqui do floor, para ver se vai continuar iterando. Esse DDI ele dá um XP++ ali, né, para a gente pegar o expoente da próxima vez. Vai verificar se ele é menor, se o T0... Aliás, esse aqui na verdade é uma conversão do SGT que a gente escreveu aqui. Ele está setando se ele é maior, mas na verdade o MIPS ele transforma ele para menor e muda a ordem. É a mesma coisa desse SGT aqui. Então ele verifica se o T0 é maior do que 0 para continuar iterando. Como o T0 a gente acabou de dividir, o floor dele deu 1 dividido por 10, então ele aproxima de 0, então ele continua a rodar. Ele pula esse while aqui. Pulando o while, ele vai adicionar V04, né, para mostrar a mensagem de resultado. Aí ele dá o syscall. Aqui o A0 vai mostrar a minha mensagem de resultado, que a gente setou lá em cima, né, o decimal 2 pontos espaço. Chamou a mensagem de decimal e agora ele vai carregar o nosso T2 por argumento da próxima syscall. E aqui a gente vai carregar para V0 o número 1, que significa printar inteiro. Então, chegou no final, printou o 2, que é o resultado de 10 para decimal. E é isto.